Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Kleber e aqui a gente conversa um pouco sobre alguns assuntos do meu interesse, coisas que eu estou estudando, e a minha intenção aqui é justamente trazer assuntos relevantes para quem se interessa por esses tópicos. Hoje eu quero comentar sobre uma ferramenta muito interessante que eu já conheço há algum tempo. E quando eu descobri essa ferramenta, eu fiquei bastante entusiasmado, justamente porque eu enxerguei o, o potencial de transformação que ela pode causar, principalmente na educação. Eu vou mostrar para vocês um trechinho de uma reunião que eu estava conversando com o Luiz, que é o principal consultor da consultoria onde eu trabalho. Nessa conversa, a gente estava falando justamente sobre essa ferramenta, que é o Notebook LM, do Google, e eu estava bastante entusiasmado, surpreso ali com a descoberta que eu tinha acabado de fazer. E eu explicava para ele que essa ferramenta ela vai ser usada na nossa consultoria, e já está sendo usada, para construção de materiais, materiais de estudo, materiais para apresentações para os nossos clientes. E hoje isso é utilizado de uma forma proativa, quando a gente utiliza essa ferramenta para juntar informações e elaborar ali uma explicação de forma pedagógica. O que eu tinha visto lá naquela época, há um ano atrás, hoje se concretiza. O Notebook LM é uma ferramenta que muda a forma de estudar. E é isso que eu quero tentar mostrar hoje para vocês. Então, Cara, eu vou mostrar. deixa eu te mostrar lá aquela ferramenta que eu te mandei, porque você vai usar isso aí. É até uma coisa que eu tô te cobrando já faz tempo, que é para você me mandar os seus conteúdos. Você tem que me mandar tudo que você tem, tudo. É notebook. O que acontece, ó? Aqui você cria os cadernos, ó, material live. Aqui, o que que eu fiz, ó? Eu peguei aquele PDF que você me mandou, Uhum. eu peguei a junção dos documentos, que é esse daqui, ó. Deixa eu abrir aqui para você ver o que que tem aqui. E aí eu peguei os vídeos do tribunal, subi tudo no YouTube privado, Uhum. gerei a legenda, criei o texto da aula que você deu. Deixa eu ver se dá para abrir aqui, ó. Ah, dá. Ó. Introdução ao Enneagrama. E aqui tem o que você fala, ó. Aqui é o nosso material de apoio, vou começar Nossa pelo... senhora, eu podia ter tido muito menos trabalho se tivesse todos esses textos gravados aí. É, essa aqui é a parte do meu trabalho que dá trabalho. E aí, aqui não foram todos, porque alguns ele não conseguiu gerar a legenda. Mas tem vários aqui, ó, dos vídeos. Uma E porrada aí, aí. eu coloquei aqui uma conceituação do líder antifrágil, e foi a gravação da reunião, aquela reunião lá que você me explicou o que que era. Uhum. E tem aquele documento que você me mandou lá também. Ah, do Line Intro. É. Aí aqui, ó, o que que acontece? Aqui, esse sistema, ele é uma inteligência artificial que serve para organizar estudos. Então, você pode pedir aqui, você pode falar, ó, vou escrever um livro a partir do conteúdo das fontes. Conteúdo das fontes. Ó, me oriente. Tu já testou esse trem? Funciona, cara? Funciona, cara. E é um negócio, assim, assustador, cara. Assustador. Tem as limitações, só que, olha só, nessa jornada,
Primeiro passo, definir o público-alvo, o objetivo do livro, quem você deseja atingir com este livro, objetivo, e ele vai citando as fontes, ó. Aqui, ó, ele comenta, ó, o que você pretende que os leitores aprendam com este livro? Desenvolver habilidade de liderança, aprimorar a comunicação, gerenciar conflitos, etc. Ele está dizendo que isso aqui já é uma possível resposta. Por quê? Em algum momento a gente falou sobre isso. Você pode estruturar, né, tudo que vai ser o texto e aí vai organizando isso depois no que vai ser o livro mesmo, né? Nossa, que top isso, cara. Ajuda muito, Cara, reduz muito tempo. não, e assim, Pô, eu fiz esses materiais muito mais rápido. Apanhei que nem um desgramado, cachorro sem dono. pois é. Cara, quando eu vi isso aqui, velho, eu não acreditei. Bom, então, exemplificando agora como essa ferramenta é utilizada, eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu estou fazendo. Eu vou trazer aqui um exemplo que não é relacionado aos nossos clientes, mas que tem a ver com essa possibilidade, essa capacidade de juntar um material muito amplo e sintetizar isso e organizar de uma forma de fácil compreensão para qualquer pessoa. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de algo que está na moda hoje e que é, deixa eu abrir aqui, que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Bom, então vou mostrar para vocês um dos notebooks que eu criei para estudar sobre Stranger Things. Nós estamos em novembro de 2025 e recentemente saiu o primeiro volume da 5ª temporada. Eu, que sou um fã e um entusiasta, comecei a estudar sobre a história da série, né? E eu descobri que tem alguns sites especializados, inclusive, que trazem esse formato de wiki. Uma wiki que mostra tudo sobre a série. Então, se a gente colocar aqui, deixa eu ver se dá para colocar em português. Então veja, essa página, ela tem tudo sobre todos os personagens da série. Se você pesquisar aqui, você pode escolher um personagem, escolher a Erika, por exemplo. E ele vai trazer ali uma biografia do personagem, né? Com todas as referências, com links. Então tudo que é importante ali, que é referenciado na história daquele personagem, ele já coloca aqui, inclusive, o link para explicação daquela referência. Isso é uma wiki, né? É um detalhamento ali com as referências, com os links e a explicação da relação desse personagem com os links. Então aqui, por exemplo, a gente tem a história da Erika. E aqui tem o conteúdo na ordem cronológica, novembro, dezembro, por ano, os meses, né? Tudo que acontece na ordem cronológica daquele personagem. Isso é fantástico, né? É algo que é um trabalho que exige uma dedicação e somente um fã, um verdadeiro fã, faria algo assim, né? O que eu fiz? Eu assisti os 4 primeiros episódios que foram lançados nesse primeiro volume. Confesso que me decepcionei um pouco. Eu acho que os personagens estão meio confusos, né? O Hopper, principalmente, ficou muito sentimental. Eles começam a conversar sobre coisas nada a ver, assim, num momento de tensão. Eles estão no mundo invertido, ele e a Eleven. E começa a falar do pai dele, começa a falar de lembranças. Eu achei ele muito sentimental, isso não é legal. E assim, os personagens também, né? Agora eles têm essa iniciativa de irem atrás, de derrotarem o Devorador de Mentes, né? Coisas que naturalmente não aconteceriam, né? Lógico que existe uma jornada ali, uma personalidade e, enfim, eu não gostei dessa parte, mas voltando ao que eu estava falando. Eu juntei aqui todo o conteúdo dessa wiki. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. A própria wiki tem ali um mapa do site com todos os links relacionados, né, ao conteúdo da página
sobre a série. Então aqui tem a palavra-chave, que é o nome do personagem, o nome de um lugar, é o nome do ator que interpreta o personagem. E dentro dos links, evidentemente, eles têm ali um detalhamento. Né? O que eles estudaram, o que eles coletaram do conteúdo, qual a referência com a série. Então, por exemplo, se a gente pega aqui o Dmitri. Dmitri é esse personagem, soldado lá da Rússia. Então aqui ele vai explicar tudo o que aconteceu, né, com esse personagem. E aí tem lá a ordem cronológica também, aqui tem o status, residência, estado civil, tudo sobre aquele personagem. Altura, peso. Então é uma coisa assim muito detalhada, né? E aqui, o que eu fiz? Eu criei um notebook LM com esse conteúdo. Esse conteúdo claramente conta toda a história da série. Ele detalha ali tudo que acontece com cada personagem, a relação com os lugares, a relação com a trama da série. Então, é um conteúdo muito detalhado. Certo? Quando a gente vem aqui no notebook que eu criei, a gente tem aqui, eu coloquei 295 fontes. Cada um daqueles links que a gente viu lá, aqui no mapa do site. Então, na verdade, não foram todos, né? Eu tive que apagar ali, acho que uns 50, porque o limite é de 300 fontes, tá? Então, eu ainda vou acrescentar algumas aqui que vão ser vídeos de resumo da série, mas aqui a gente já vê algo muito interessante sobre o que a gente extrai dessas fontes. Então aqui no Notebook LM a gente consegue criar resumos, né? Resumos tanto em apresentação de slides quanto em vídeos. E isso era uma coisa que nem tinha no ano passado. Quando eu mostrei para o Luiz, que eu estava entusiasmado, que eu falei para ele que a gente podia juntar o conteúdo dele para elaborar os materiais, ainda nem tinha essa funcionalidade. Ele só gerava um resumo em áudio e não tinha nem essa parte de apresentação de slides. Então aqui a gente já vê uma evolução maravilhosa que aconteceu. Quando eu pedi para ele fazer a apresentação de slides, ele focou na terceira temporada. E isso já foi excelente. Então, por exemplo, aqui ele criou essa apresentação. Deixa eu tirar aqui deixa eu diminuir aqui a minha imagem, fica melhor para vocês verem. Então aqui, ó, a gente vê que ele mostra, né, dissecando a terceira temporada. Ele focou na terceira temporada por causa da organização ali do material. Que a terceira temporada é onde mostra o início da história do Vecna. Então, é onde ele aparece pela primeira vez, onde ele é mostrado ali como um protagonista. E o próprio Notebook LM cria essa contextualização, né? O verão que tudo mudou, e ele tem um resumo, né? Dentro do conteúdo que ele pegou da Wiki, ele já mostra aqui, ó. Em 1985, Hawks se rende ao epicentro do capitalismo americano, né? A formação do shopping, e aí a infiltração vermelha, né? Operação chave de entrada, infecção e possessão, ameaça sobrenatural, retorno do devorador. A antiga entidade do mundo invertido encontra uma nova e mais insidiosa forma de se manifestar em nosso plano. E ali ele vai explicando todos os detalhes. A ameaça humana, a Operação Starcourt, que é o nome do shopping, né? E que eles descobrem que tem toda uma operação lá dos russos, né? Dos americanos contra os russos, no caso. O portal que abriu, né? A União Soviética move sua operação para Hawkins, onde o tecido do espaço-tempo já está enfraquecido. A localização, uma base secreta construída sob o shopping Starcourt Mall, utilizando a Hess Farm para desviar a energia da rede elétrica de Hawkins. E aí tem os personagens, né, os agentes principais aqui. Grigory, liderado pelo Dr. Alexei. E aí ele mostra o perfil do personagem, né? Esse personagem é um dos mais queridos da temporada. E tem uma história bem legal também, né? E ele conta lá, ó, da captura, gosto da liberdade, demonstra um fascínio por slurpes, exclusivamente de cereja e tal. Sistema nervoso, inteligência brilhante. A aliança, com a ajuda de Murray,
como tradutor, revela os segredos da chave e do plano soviético. E ele continua, né? Ele vai detalhando ali, eu não vou ler tudo aqui. Assista a terceira temporada que você vai entender qual que é a origem, mas esse material pode te ajudar a enxergar esses detalhes, né? Então aqui tem os personagens, tem o que aconteceu, né? Aquela vítima lá da infecção dos ratos e tal, os fertilizantes que eles comem e tal. E aí tem o Billy, né, que é o hospedeiro nessa temporada, e que ele conta tudo que aconteceu com ele também. E aí, olha só a riqueza de detalhes, né? Inclusive ele cria os desenhos aqui. Esses desenhos, eles não estão no material da Wiki, é o próprio Notebook LM quem criou. E todo o conteúdo da Wiki estava em inglês. Ele traduz para português, ele cria ali uma outra versão, juntando o conteúdo e explicando de forma pedagógica. É isso que ele faz com todos os materiais que você colocar. Então, por exemplo, uma das coisas que eu estou fazendo atualmente com o Notebook LM é justamente estudar conteúdos que eu não domino. Quando eu falei que o Notebook LM está revolucionando a forma de estudar, é exatamente por isso. A grande característica que é diferente de outras inteligências artificiais é justamente o fato de que ele se concentra, ele não sai do limite das fontes que você coloca. Então, você até pode pesquisar fontes na internet e adicionar ao seu caderno. Se você for fazer isso, é interessante que você avalie e filtre, leia antes quais são as fontes que ele pesquisou na internet. E se você vai utilizar um material que você já conhece, você pode ficar muito sossegado, tranquilo, de que ele não vai sair, ele não vai alucinar sobre aquele assunto, ele não sai daquilo que está delimitado nas fontes que você utiliza. Então, recentemente eu fiz, por exemplo, alguns manuais para clientes da nossa consultoria, onde eu ensino o pessoal do estoque, por exemplo, um dos nossos clientes é uma loja, e eu ensinei com esse manual gerado pelo Notebook LM a fazer a organização e manutenção de um estoque, utilizando um método muito conhecido, que é o método 5S. É um método japonês que ensina ali a manter a limpeza, a organização e manutenção de qualquer ambiente. Ele é muito bom, muito recomendado para esse tipo de serviço, como um estoque de uma loja, que você vai ter ali um procedimento padronizado para manter a limpeza e a organização do seu estoque. Um exemplo, eu coloquei inclusive esse manual no meu LinkedIn, se você quiser, é só me pedir o link, você vai ter acesso também a esse conteúdo. Mas, voltando aqui ao Notebook LM, deixa eu compartilhar novamente a tela. Esse é um exemplo, então, né, do tipo de conteúdo que ele cria, baseado no material que você disponibiliza para ele. Então, ele criou aqui uma apresentação completa sobre a terceira temporada, que é justamente onde o Vecna é apresentado, ali, a origem, né, desse personagem. E por que isso aconteceu, né? Porque agora, na quinta temporada, nesse primeiro volume, que foram os 4 primeiros episódios, então a gente ainda está nesse momento de ansiedade, esperando pelo segundo volume, que só vai ser lançado daqui a 25 dias, mas a gente já entendeu o que é o spoiler, né? A preparação que os primeiros episódios apresentaram. Então ele já deu ali uma prévia, né? Um prólogo do que vai acontecer. Todos nós sabemos que essa é a última temporada. Então a série já se encaminha ali para uma conclusão. Ainda não morreu ninguém nessa quinta temporada, então nós estamos esperando muita violência nos próximos e muitas mortes. Nós sabemos que o contexto da série ela pede um sacrifício, né? Um herói
que se sacrifica pelos outros, né? O contexto da história e da realidade ali da luta contra o vilão e o mundo invertido, que tem muitos mistérios, nos levam já a esperar por isso. Mas uma outra possibilidade, uma outra ferramenta que o Notebook LM tem é justamente os outros formatos. Então, por exemplo, eu criei aqui um mapa mental. Aqui ele está tratando a série de uma forma mais técnica, né? Então, desenvolvimento e produção. A criação da série, equipe de criação e técnica, casting de personagens. Então, aqui tudo ele detalha, né, seguindo o material. Então, ele tem aqui sobre os personagens principais, né, os atores que interpretam cada personagem. E se você clicar aqui na setinha, você vai abrindo, né, a ramificação do mapa mental. E se você clica em um dos temas, ele vai fazer a pesquisa no conteúdo. A gente pode... cliquei no nome aqui do personagem que fez o Dr. Brenner. Aí ele já envia um comando, converse sobre o que essas fontes dizem, de Matteo Modini, que é o ator. E aí ele vai pesquisar nas fontes tudo relacionado a esse ator, né? Então ele mostra aqui, cronologicamente, cronologia da escalação em 2015. Em junho de 2015 foi anunciado o elenco de Winona Ryder como Joyce e David Harbour como chefe de polícia. Em agosto de 2015, o elenco jovem principal foi anunciado. Então ele vai detalhando ali cronologicamente, simplesmente porque eu abri essa ramificação e cliquei no nome do ator. Então aqui ele fez esse mapa mental, que são assuntos mais técnicos, né? Mitologia e dimensões. Então ele vai explicando aqui, você vai clicando na setinha, ele vai abrindo, né? E se você clicar no nome, ele faz a pesquisa dentro daquelas fontes. Como são 295 fontes, é muita coisa. Então ele vai trazer uma informação muito completa, muito rica nesse sentido, justamente porque são fontes muito extensas. Se você quiser fazer um estudo mais direcionado, por exemplo, eu quero fazer um estudo somente sobre um livro. Você coloca só um livro como fonte, ele vai trazer todas as informações daquela única fonte onde você está estudando. Aqui você tem várias possibilidades de estudo. Você pode perguntar para ele, né? Você pode dar um comando aqui que vai responder a pergunta objetiva. Se eu quiser perguntar alguma coisa aqui, por exemplo, qual a data de nascimento da Eleven, por exemplo. Vamos ver. Olha aí, aqui ele já traz, a data de nascimento é um ponto abordado pelas fontes, embora haja algumas informações conflitantes. A data de nascimento estabelecida mais aceita é 7 de junho de 1971, com o nome de Jane Ives. Documentação oficial, um pôster oficial de adolescente desaparecida, postada pelas contas de mídia social do Stranger Things em 30 de janeiro de 2025, revelou a data de nascimento de Eleven como 7 de junho de 1971. Na primeira temporada, que se passa em novembro de 83, a ficha biográfica de Eleven sugere que ela tenha 12 anos. Então, se você quiser perguntar qualquer coisa sobre as fontes, ele vai pesquisar e mostrar para você. E uma outra coisa muito interessante é o resumo em vídeo
olha só, você já conhece a série. Você provavelmente já assistiu Stranger Things e você sabe como é a trama. Agora, nos primeiros 4 episódios da quinta temporada, nós estamos descobrindo algumas coisas novas sobre o Vecna, principalmente, sobre o mundo invertido, sobre o Devorador de Mentes e, inclusive, poderes que estão surgindo nos personagens, como o Will, que era um bostinha durante a série inteira, né? Inútil, coitado, que não servia para nada, agora descobriu que tem poderes também. Pelo menos nos últimos episódios, eu espero que ele seja um protagonista também. Mas, aqui quando eu pedi para o Notebook LM criar um resumo em vídeo, ele se concentrou em algo que é bastante interessante sobre essas novas informações que estão aparecendo agora na quinta temporada. Eu vou compartilhar com vocês isso. Vamos ver juntos. Olá, hoje a gente vai fundo, mas fundo mesmo no universo de Stranger Things. Vamos desenterrar aqueles segredos que sempre estiveram ali, bem na nossa cara, mas que a gente acabou deixando passar. E aí, será que a gente já sabe tudo de Stranger Things? Olha, eu diria pra gente pensar de novo, porque, sabe, por trás de cada Demogorgon, cada ida pro mundo invertido, tem uma história bem mais antiga, uma linha que conecta absolutamente tudo, desde o comecinho. Então vamos começar pela lore oculta de Hawkins, porque a cidade ela é muito, mas muito mais do que parece. As pistas pro grande mistério elas sempre estiveram lá, sabe? Espalhadas pela história da cidade, só esperando alguém juntar as peças. E a primeira peça desse quebra-cabeça é um nome que talvez não seja tão óbvio. Alan Manson. Sim, o pai do nosso querido Ed. Pois é, muito antes da gente sequer sonhar com a Eleven, o Alan era só um estudante de teatro. E foi nessa época que um Gene Hopper, bem mais novo, suspeitou dele durante a primeiríssima onda de crimes do Henry Creel, aquela matança de animais. Claro, o Alan era inocente, mas olha só que loucura. O nome dele já estava ali, conectado ao início de tudo sem a gente nem saber. Beleza, agora vamos para a segunda pista, que também estava bem na nossa frente. Doris Driscoll. Lembram dela? Aquela senhora da terceira temporada? Com aquela cena bizarra dela comendo fertilizante e os ratos dela também? Pois é, aquilo não era só uma esquisitice. Ali já era um dos primeiríssimos sinais da influência do Devorador de Mentes. Era um dos primeiros fios de uma teia gigantesca que estava sendo tecida por uma força que a gente nem imaginava qual era. E essa teia, ela leva a gente direto para a origem de tudo. A primeira sombra. A gente vai voltar lá atrás para o evento que começou todo o pesadelo em Hawkins. A tragédia da família Creel. Então, estamos em 1959. A família Creel se muda para Hawkins e as coisas começam a ficar estranhas. Animais mortos aparecendo, insetos saindo da banheira, até o gramado ficar preto da noite para o dia. E aí, o clímax. Virginia e Alice Creel são brutalmente assassinadas. No dia seguinte, Victor Creel, o pai, é preso. Para a cidade o caso estava encerrado, mas a verdade a gente sabe era bem mais sinistra. E olha só essa citação do jornal da época, o Hawkins Post. São estes os delírios de um louco assassino? Ou há algo de verdade? É incrível, né? Ao chamar a história de delírios de um louco, a cidade inteira, sem saber, enterrou a verdade. E foi exatamente isso que permitiu que o verdadeiro mal crescesse ali, nas sombras, quietinho. E aqui a gente chega na virada de chave, a grande revelação. A causa daquela tragédia toda não foi um demônio, foi um menino, o próprio Henry Creel. E o mais chocante, ele não morreu, ele foi levado pelo Dr. Brenner e se tornou a cobaia número 1, o início de tudo. Lá no laboratório de Hawkins, o Henry era 2 pessoas. Para a pequena Eleven, ele era aquele enfermeiro gente boa que queria ajudar. Mas por trás daquele rosto amigável, ele era o 001, o experimento original, o mais poderoso de todos, só que controlado por um chip, o Soteria, que suprimia os poderes dele. Até que, em 1979, ele coloca o plano dele em ação. Ele manipula a Eleven, ganha a confiança dela e a convence a tirar o chip. E no momento que ela faz isso, pronto, todo aquele poder aterrorizante é liberado de uma vez só. E o que aconteceu depois foi um massacre. Pensa no número, 17.
17 pessoas, entre as outras crianças e os funcionários, mortas por ele. Foi uma vingança que mostrou para todo mundo, da pior forma possível, o tamanho do poder e do ódio que ele guardava. E essa frase dele, os humanos são um tipo único de praga, ela diz tudo sobre a cabeça dele. Ele não se enxergava como um vilão. Na mente distorcida dele, ele era tipo um predador, limpando o mundo, trazendo o equilíbrio ao destruir o que ele via como um parasita, a humanidade. Ele até tentou trazer a Eleven para o lado dele, mas ela, claro, recusou. E na luta que veio depois, ela reuniu toda a força que tinha, mas ela não o matou. Ela fez algo que mudaria o destino de todo mundo. Ela o baniu, abriu um portal e o jogou para outra dimensão. Só que o banimento do Henry não foi o fim da história. Pelo contrário, foi o começo de algo muito, muito pior. O que aconteceu com ele lá, naquela dimensão, é talvez a maior revelação de toda a série. Então, ao ser jogado naquela dimensão crua, sem forma, o Henry se transformou. Ele virou o Vecna. E o ponto é, ele não encontrou os monstros do mundo invertido, ele os criou. Ele achou umas partículas de sombra vivas, tipo uma tempestade, e usou o poder dele para moldar aquilo tudo e dar forma ao que a gente conhece como o Devorador de Mentes. Então, aqui tá a grande virada. O Devorador de Mentes, o vilãozão das 3 primeiras temporadas, era na verdade uma marionete, uma arma, uma ferramenta nas mãos do verdadeiro arquiteto de todo o sofrimento de Hawkins, o Vecna. E com essa informação, de repente, a série inteira muda de figura. A gente começa a enxergar como a sombra de um único homem, Henry Creel, se espalha e toca absolutamente tudo que a gente já assistiu. Lembra das vítimas da 4ª temporada? A Chrissy, o Fred, o Patrick. Aquilo não foi aleatório. Não era uma maldição nova. Era só continuação, a fase mais recente, do plano que o Vecna começou lá nos anos 50 para acabar com Hawkins. E essa lore é tão rica, tão grande, que ela vai além da série. Ela se expande para videogames, como o famoso Dead by Daylight, onde o Demogorgon, uma das criações do Vecna, é um assassino jogável. Isso mostra o quanto esse universo que ele criou é gigante. E o que faz tudo isso funcionar tão bem é a dedicação aos detalhes. A figurinista Amy Paris contou que eles usaram anuários reais da época para criar o visual. É esse tipo de coisa, esse apego à realidade que âncora a fantasia e faz a ameaça do Vecna parecer muito, muito mais real. E no fim, tudo se encaixa. O rato da Doris Driscoll comendo o fertilizante, a filosofia maluca de um menino lá nos anos 50, o monstro que aterroriza Hawkins hoje. Tudo, absolutamente tudo, leva de volta para uma única pessoa. Henry Creel, o número 1, o Vecna. E isso deixa a gente com a pergunta final, né? Se foi o Vecna que criou tudo isso, se o mundo invertido é basicamente uma extensão da mente dele, o que acontece quando o arquiteto finalmente cair? O que sobra quando a fonte de todo o pesadelo é destruído? Bom, então aqui você viu um pouco das funcionalidades que o Notebook LM pode trazer para a sua empresa ou para os seus estudos. Eu tenho utilizado muito o Notebook LM para estudar e para desenvolver apresentações para os meus clientes. Quando, lá no ano passado, eu disse para o Luiz que o Notebook LM iria revolucionar a forma de estudar, eu estava certo. E isso, diferente do que pode ser uma primeira impressão, principalmente para educadores, professores, pessoas que trabalham com desenvolvimento infantil, isso não é um problema. Pelo contrário. Embora isso possa causar uma mudança muito drástica, na época eu lembro que eu expliquei para o Luiz que as pessoas não leriam mais livros da forma que nós lemos, né? Nós, os millennials, fomos a última geração a pegar um livro para ler e ler um livro inteiro. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem essa dificuldade de concentração, né? Por causa da velocidade da informação, por causa das fontes de mídia, por causa das telas. Mas, embora a leitura seja a forma mais eficiente de aprendizado, de memorização, inevitavelmente isso vai mudar.
E o Notebook LM é uma das ferramentas que pode ser utilizada de forma eficiente e eficaz para melhorar a educação. Se nós temos essa possibilidade, se nós temos essa informação, essa ferramenta tão completa, tão cheia de utilidades, por que não? Por que não utilizá-la dentro da sala de aula, em grupos de estudo, em aulas particulares? Ela vai trazer uma personalização também para os seus alunos. E no ambiente profissional, no ambiente empresarial, ela é excelente para a criação de apresentações, de treinamentos, de explicações de questões mais complexas ali que, de repente, a sua equipe tem alguma dificuldade de entender, ou pessoas que não são familiarizadas com aqueles assuntos. Ele pode adaptar esse texto, trazer imagens, trazer vídeos, trazer exemplos ali que são mais acessíveis e tornar a sua apresentação, o seu treinamento, o seu estudo muito mais eficiente. Essa é a dica que eu deixo aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, se você precisar de alguma dica, de alguma sugestão, de alguma ajuda, eu estou à disposição. Você pode me mandar uma mensagem aqui no meu Instagram. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.